Nesse vídeo aqui, eu vou te alertar que existem 3 estratégias em andamento agora, nesse momento, para tirar o crente da política, para arrancar Deus das instituições públicas e calar a igreja no Brasil. E o pior, muitos cristãos nem sequer perceberam. Eu sou o Ademilson Lopes, eu sou advogado e eu sou comunicador e também cristão. Esse aqui é o canal Cristãos em Alerta, o canal que existe para te avisar quando a sua fé está sendo ameaçada. Hoje nós vamos expor 3 ataques coordenados que estão sendo lançados contra a igreja brasileira. E eu vou te mostrar exatamente como que eles funcionam, quem está por trás e o que você precisa fazer para proteger a sua fé e proteger a sua família. É muito sério isso que eu vou falar aqui. Nós vamos analisar 3 notícias que são recentes, que abalaram o meio cristão aqui no Brasil. Nós vamos refletir num nível mais profundo que você provavelmente não vai encontrar aqui no YouTube ninguém falando com a reflexão que nós vamos fazer, muito além das páginas dos jornais. Primeiro, a primeira estratégia: tirar os evangélicos da política. Talvez esse caso aqui seja o que você provavelmente já viu, não com a leitura que nós vamos fazer, isso eu te garanto. Então, presta atenção no que nós vamos falar. Os outros casos são ainda mais sérios, mas esse primeiro caso, ele quer fazer o quê? Quer tirar o cristão da política. Essa é a primeira estratégia. Fazer o cristão acreditar que ele não pode votar, que ele não pode opinar, que ele não pode ter um representante. O caso mais recente, que é o exemplo perfeito disso, Eduardo Bueno, que mancada, conhecido como Peninha, um historiador, escritor bem famoso aqui no Brasil, e soltou essa frase absurda. Evangélico tem que ficar no culto, tem que ficar no templo, tem que ficar pastando junto com o pastor. Deveria ser proibido evangélico votar, porque eles não votam para pastor. Por que vocês não votam para pastor? Se eles não escolhem nem o pastor deles, eles escolhem a igreja, não tem um pastor, mas não foi eles que botaram aquele pastor lá. Por que eles têm que votar para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para presidente? Não, eles não têm que votar! E aí, eles votam e eles elegem uma escumalha perigosa e violenta. Olha o nível do ataque dele contra os evangélicos. Veja bem, não foi um comentário isolado, gente. Não foi, não. Foi uma declaração pública dizendo que evangélico não deveria votar, que evangélico deveria pastar junto com o pastor. Olha que coisa baixa, feia, em pleno século XXI. Um historiador, um professor. Mas eu até compreendo porque que esse historiador está tão preocupado com os evangélicos. Por quê, gente? Vamos lá. Segundo o último censo do IBGE, os evangélicos representam aproximadamente 27% da população brasileira. Isso significa que 1 a cada 4 brasileiros é evangélico. Nós somos a 2ª maior força religiosa do país. Com esse tamanho, com essa força, a gente deveria estar onde? A gente deveria estar ocupando espaços, influenciando decisões, defendendo os nossos valores bíblicos aqui no Brasil. Mas o que está acontecendo? O mundo espiritual quer nos apagar, quer nos calar, quer tirar os crentes das decisões políticas aqui nesse país. E é por isso mesmo que eu nem condeno o que o Peninha ele disse, porque eu sei que o que está por detrás dele, aqui quem é espiritual vai entender, o que está por detrás da fala desse historiador é muito diferente da pessoa dele. Aliás, Peninha, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus te ama, tá? Eu não vou te atacar de forma barata aqui não. Eu também te amo como cristão, meu irmão. Apesar de você ter dito essa barbaridade, o nosso dever é amar, tá? A gente não vai fazer igual muitos aqui no Brasil fazem, não. Muita gente que se sente ofendida quando os cristãos falam e contra-atacam e processam. Não quero fazer isso, não. Agora, embora eu não vou contra-atacar aqui no mesmo nível, mas eu quero que você me responda uma coisa. Você que está me assistindo,
Até coloca aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. O que você acha que aconteceria se fosse eu, um cristão evangélico, se eu fosse num podcast e dissesse que homossexuais não deveriam votar no Brasil, que pessoas de matriz africana deveriam ficar em casa, deveriam ficar pastando? O que você acha? Coloca nos comentários. Se eu fizesse isso, lógico, gente, eu seria o quê? Primeiro, processado. Eu seria cancelado nas redes sociais. Eu seria chamado de intolerante pela Globo e pela mídia companhia da Globo, é a mídia de esquerda desse país. Mas quando falam isso de nós, que a gente não tem que votar, que a gente tem que pastar, que evangélico é burro e tudo mais, aí pode, né? Aí pode. O que o Peninha disse, na verdade, é crime. Escreve isso. É crime. Isso sim é discurso de ódio. É violação de direitos políticos, é desigualdade de tratamento. Só que eu não vi. Me perdoe se eu estiver enganado. Eu não vi a Globo, eu não vi o UOL dizendo nada sobre isso. Você viu Globo, G1, UOL falando alguma coisa? Se tivesse sido um evangélico que tivesse falado que homossexual não pode votar, aí eu tenho certeza que estaria na capa do G1 e do UOL com toda certeza, Eu tenho convicção disso. Se algum evangélico tivesse dito homossexual não pode votar, aí pronto, a Globo teria colocado, estaria saindo aí no Fantástico, no Jornal Globo, no G1, o UOL e tudo mais. Só que aqui também, eu não vou ficar passando a mão na cabeça de evangélico não. E eu vou ser coerente com a minha posição político e cristã. Sabe qual que é outro problema grave? O problema não é só gente de fora querendo nos calar, não. É cristão que vende o voto por um emprego público, gente que vende voto cristão evangélico por causa de botijão de gás, por um par de sapatos, pelo pagamento de uma conta de luz. Isso também é vergonhoso, isso é pecado, isso enfraquece a nossa voz. É gente que se deixa levar como massa de manobra. Cristão que é massa de manobra. Aí sim eu fico indignado. Eu não poderia deixar de falar isso aqui também. Não vou passar a mão na cabeça de crente safado, de crente que não tem compromisso com a palavra que se vende na hora de votar. Inclusive, tem crente, talvez seja você, e está na hora de repensar isso. Tem crente que nem sabe em qual deputado ele votou na última eleição. Isso é muito grave, isso é muito ruim, porque você não sabe qual que é o seu representante, vota, sabe-se lá por quais motivos, né? Não sabe nem quem colocou no Congresso para aprovar leis. Então o crente tem que ter responsabilidade até mesmo na hora de votar. O cristão, sim, tem o dever bíblico de participar da política, eu defendo isso, de eleger representantes que defendam a vida, a família, a justiça. Romanos capítulo 13 fala sobre autoridades. Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz: quando os justos governam, o povo se alegra. Não votar ou votar errado é omissão. Então não votar ou votar errado também é pecado, é omissão. E se você concorda que o cristão não só pode, como deve votar, peço para você deixar o seu like nesse vídeo aqui agora, que é para a gente poder levar essa informação para mais pessoas. E quero também que você comente aqui embaixo o que você achou, né? Coloca nos comentários, eu faço questão de ver o que você achou dessa fala super preconceituosa do historiador Peninha. Coloca nos comentários, eu quero saber a sua opinião, tá? Esse caso aqui só vai piorando. Se você já achou esse aqui muito complicado, escuta só o que vem pela frente para nós analisarmos. Escuta só. A segunda estratégia para calar a igreja no Brasil aconteceu agora. Tirar Deus, o nome de Deus, das instituições públicas. É arrancar a Bíblia dos lugares de poder. Olha só o que aconteceu esta semana na Paraíba, na semana que eu estou gravando esse vídeo aqui. O Tribunal de Justiça da Paraíba proibiu a Bíblia na mesa diretora da Assembleia Legislativa, proibiu colocar a Bíblia na mesa diretora, proibiu a invocação à proteção de Deus na abertura das sessões. O argumento
é que o Estado é laico, a laicidade do Estado. Então, não se pode mais muitas casas legislativas, câmaras de vereadores, assembleias legislativas têm o hábito de deixar uma Bíblia ali na mesa diretora. Só deixa uma Bíblia ali. Algumas casas fazem a leitura de algum versículo bíblico antes de começar uma sessão. Isso é hábito em algumas casas legislativas Brasil afora. Outras casas também, antes de começar a sessão, o presidente vai abrir e diz assim: nós declaramos aberta em nome de Deus ou sob a proteção de Deus a presente sessão. O que o Tribunal da Justiça da Paraíba está dizendo é: não quero Bíblia aí na Assembleia, não pode fazer invocação do nome de Deus, não pode dizer que vai abrir a sessão em nome de Deus. Está errado, o Estado é laico, o Estado não pode fazer menção ao nome de Deus. Gente, isso significa o quê para nós? É uma tentativa sutil de querer apagar qualquer referência cristã dos espaços de poder aqui no Brasil. Isso aqui não é sobre laicidade, uma leitura mais profunda, porque laicidade não significa negar Deus. Um Estado laico é aquele Estado que não impõe uma religião oficial. Mas o Brasil é um país cristão, com maioria da população cristã, que é fundado sobre valores cristãos. Isso a gente não pode negar. Até a Constituição atual do Brasil usa o termo sob a proteção de Deus. Sabe o que eu acho? Agora vou ser sincero. Vou falar dessa baita, dessa hipocrisia de gente que parece que não tem o que fazer. Sabe o que eu acho? Que essa justiça lá da Paraíba deveria estar muito mais preocupada com o crime organizado, com o político corrupto, com a impunidade que corrói esse país. Mas não, eles estão preocupados com uma Bíblia em cima de uma mesa na Assembleia Legislativa, gente. E eu vou te dizer mais, quando você tira Deus da história, se atrai maldição. Isso aqui não é discurso, isso é realidade. Países que abandonaram as raízes cristãs afundaram em crises morais, em violência, em caos. Sabe qual que é um dos maiores exemplos? É a Coreia do Norte. Vai dar uma estudadinha na história que você vai entender. A Coreia do Norte já foi um país cristão, exemplar. Olha a situação do país quando tiraram Deus da história. Senhores desembargadores do Tribunal de Justiça da Paraíba, vocês não têm o que fazer, com todo respeito, vocês não têm coisa demais para se preocupar do que se preocupar com Bíblia em cima de mesa, pelo amor de Deus, gente. Onde nós vamos parar nesse país com tanta coisa importante para se resolver, tanta gente passando fome, tanta corrupção, tanto dinheiro sendo jogado no lixo? Gente, Salmo, capítulo 33, versículo 12, diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é superstição. Isso aqui é princípio espiritual. E se você acha que Deus não pode ser expulso das instituições, eu peço para você, compartilha esse vídeo agora. Manda no grupo da sua igreja, manda para a sua família, porque essa informação ela precisa circular, ela tem que chegar até mais pessoas. Mas espera, porque a terceira estratégia é a mais perigosa de todas. Espera só. O ataque não é fora da igreja. O ataque agora é direto contra o púlpito, contra as nossas pregações. Espera só. Antes de eu mostrar o que está acontecendo, eu vou fazer uma pausa aqui bem rapidinha mesmo, para dar um aviso bem importante. Além de manter esse canal aqui, eu também atuo como advogado, especialmente na área previdenciária. Sempre, é claro, com responsabilidade e dentro das normas da profissão. Se em algum momento você tiver dúvidas sobre aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, algum benefício, algum processo do INSS, e você quiser entender melhor a sua situação, se você já pode se aposentar, de repente está com uma situação aí pendente, uma situação sua ou da sua família, então entra em contato com a gente, tá? Sem compromisso nenhum. Faça esse primeiro contato, que é de forma gratuita, justamente para poder te orientar. O QR Code que está aparecendo aqui na tela, ele leva direto para o nosso WhatsApp.
Se você preferir, o link também está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O primeiro comentário do vídeo vai estar lá com o link para você acessar direto os nossos canais de comunicação do nosso escritório para poder tirar todas as suas dúvidas. Agora, volta aqui comigo, porque o que eu vou te contar, o que eu vou te mostrar, aconteceu dentro de uma igreja e já está virando o quê? Caso de polícia. Presta atenção, um caso que revela a terceira estratégia. Qual que é a terceira estratégia? Calar a pregação bíblica. Calar a pregação bíblica. Impedir que o pastor, que o padre, que o líder cristão pregue sobre o pecado, sobre casamento, sobre doutrina bíblica. E olha o que está acontecendo agora no Ceará, bem recente. O padre Francisco Wilson, ele foi denunciado ao Ministério Público por transfobia. Tá, transfobia é um crime, né? Mas qual que é o crime dele? O que ele fez? Sabe o que ele fez? Você vai se surpreender. Olha o absurdo. Ele apenas disse numa missa que homem é homem, que mulher é mulher. Ele defendeu a visão bíblica de que Deus criou 2 gêneros. E você acredita que só o fato de ele falar isso, que homem é homem, que mulher é mulher, numa missa, isso virou caso de polícia. A Associação Cearense de Diversidade e Inclusão fez a denúncia. A Polícia Civil, pasmem, escuta, a Polícia Civil está investigando esse caso. Pasme, um padre que pregou que homem é homem na missa, ele está sendo o quê? Investigado criminalmente por pregar o que a Bíblia ensina e pode ser condenado a até 3 anos de prisão sem direito à fiança, se ele for realmente condenado nesse processo. 3 anos de prisão sem direito à fiança, porque o crime de transfobia é equiparado ao crime de racismo. E olha, entenda aqui o precedente que isso abre, gente. Se um padre não pode falar que casamento é entre homem e mulher, amanhã, gente, um pastor não vai poder mais falar disso também. Depois, o pastor não vai poder falar sobre pecado sexual, sobre imoralidade, sobre idolatria. Onde isso para, minha gente? Isso aqui não é só sobre transfobia, é sobre calar a palavra de Deus, é sobre transformar a pregação bíblica em crime. E se a igreja aceitar isso, como advogado, eu preciso falar como cristão, se a gente se calar agora, daqui a pouco, não vai ter mais liberdade para pregar nada contra o pecado aqui no Brasil. Tá duvidando? Em outro vídeo aqui, recente, no canal, eu até falei do teólogo presbiteriano Caio Modesto, que está sendo investigado pela Polícia Federal do Brasil, também por pregar que casamento bíblico é somente entre homem e mulher. Depois você navega aqui no meu canal e assiste também a esse vídeo do Caio Modesto, que vai abrir a sua mente. A Bíblia, gente, é clara. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz assim: homem e mulher os criou. Mateus 19:4 confirma essa afirmação e Jesus falou sobre isso. E nós temos o direito constitucional de pregar isso. Não é discurso de ódio, isso é doutrina bíblica milenar. E antes de continuar, eu preciso dizer para você, se você quer ficar por dentro de tudo que afeta a igreja no Brasil, já peço para você clicar no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações. Porque esse tipo de informação que eu estou passando para você aqui não é qualquer canal por aí que te fala, não. Aliás, a mídia tradicional nem sequer toca nesse assunto. Mas e depois de tudo isso, eu tenho uma notícia para você. Nós não vamos nos calar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Efésios capítulo 5, versículo 11 manda reprovar as obras infrutuosas das trevas. Isso significa que você precisa estar alerta, precisa conhecer os seus direitos, precisa votar com sabedoria, precisa defender a liberdade religiosa aqui no Brasil. E precisa apoiar quem prega a verdade, quem tem coragem de falar a verdade. É por isso que o Cristãos em Alerta entra na história para te avisar, para te informar, para te orientar.
sem sensacionalismo, sem manipulação. A gente fala apenas a verdade à luz da Bíblia, com atenção aos impactos jurídicos, sociais e espirituais. A Igreja de Cristo é forte. Mateus capítulo 16, versículo 18 garante: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas essa força precisa ser ativada. E ela se ativa quando você se informa, quando você age, quando você não se cala. Então eu te desafio, compartilha este vídeo aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal e fica ligado, porque toda semana a gente traz informações que você, cristão, precisa saber. E, para a gente fechar, qual a sua opinião sobre tudo isso que eu falei? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, escreve aí. Qual desses casos você achou que é mais grave? Qual que te assustou mais? Diz aí para mim, quero saber. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele fortaleça a igreja no Brasil. Até o próximo vídeo. Eu sou Ademilson Lopes e esse canal existe para honra e glória do nosso Deus. Fui, um abraço.